Uma boa tarde a todos. Neste momento, convidamos a todos a elevar o pensamento em Deus, Pai Criador. Jesus, nosso Mestre incansável. A toda a equipe espiritual, apóstolos nos acolhendo. E com sentimento de gratidão por mais essa oportunidade que temos, Senhor, de estarmos reunidos em vosso nome. Rogamos bênçãos de paz, de luz, para que possamos, o tempo que aqui permanecermos, absorver o máximo as lições que a espiritualidade nos trará. E assim nos fortalecer na caminhada, nas provas, nos desafios da vida. E assim confiante, Senhor, que sabeis de cada necessidade de vossos filhos que pedem amparo. Com certeza, levaremos daqui esse auxílio. Então, em vosso nome, Senhor, em nome de toda a equipe espiritual presente, pedimos permissão para iniciar o estudo do Evangelho da Tarde, com a nossa querida Marta, que será o instrumento que nos passará todo esse auxílio divino. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. E nós vamos iniciar a nossa reflexão, então, da tarde de hoje. É um capítulo do livro Superando a Ansiedade, da Eulália Bueno, e tem o título Estás de Passagem. Eu diria, estamos todos de passagem. Porque nós sabemos que a única coisa certa nessa nossa estada, nessa nossa encarnação, nessa nossa passagem pela Terra, é a nossa partida. Não importa se nós nos programamos para ficar 15 anos, 30, 50, 90 ou quantos forem. A única coisa certa é que nós vamos partir. Não importa se acreditamos, porque se nós estamos aqui, nós acreditamos na vida após esta vida. Mas há aqueles que não creem em nada, que acreditam que com a morte tudo acaba. Mas para eles também, o corpo físico vai acabar. Eles também estão de passagem, mesmo não acreditando. E esse texto da Eulália, ele é um texto muito curtinho, mas ele traz informações muito profundas sobre essa passagem. E ela aborda de duas formas. A nossa passagem do plano espiritual para cá, porque também foi uma viagem. Se o nosso verdadeiro lar é o plano espiritual, nós estamos fazendo uma viagem de lá para cá. E uma outra abordagem que ela traz é a nossa preparação, como nós estamos nos preparando para retornar ao nosso verdadeiro lar. Eu gostaria de iniciar falando então sobre essa nossa vinda do plano espiritual para cá. Houve uma programação, houve uma organização, que com certeza nós não fizemos isso sozinhos. Nós fizemos isso junto com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais, que muito bem sabem das nossas necessidades. Então houve uma preparação para que nós estivéssemos aqui. Houve a arrumação da mala. Nós arrumamos uma mala, porque se nós estamos de viagem aqui, nós arrumamos a nossa mala e viemos para cá. E o que é que nós colocamos nessa mala quando projetamos a nossa vinda para cá? Apenas o necessário. Apenas o necessário. Como assim? Se nós somos seres que já vivemos em outras encarnações e sabemos
que já vivemos, nós temos uma bagagem muito grande em nós, no nosso consciente. E nós trouxemos apenas o que vamos utilizar para hoje. Por exemplo, eu gosto de trazer como exemplo as profissões, porque elas facilitam o entendimento. Então, talvez quem tenha vindo com o intuito de ser um médico, um engenheiro, um professor, tenha vindo para esta encarnação com este conhecimento para colocar em prática. Mas não significa que não tenha outros conhecimentos de outras profissões. Mas se para esse momento não será utilizado, fica guardadinho lá. Lá, naquele lar que é o nosso verdadeiro. Deixamos lá, tudo organizadinho para o nosso retorno. E vamos trazer apenas aquela profissão que nos é necessária para agora. Podemos não falar de profissões, podemos falar de dons, de habilidades, porque todos nós temos. Seja o que for que nós estamos fazendo nessa nossa caminhada, todos temos dons e todos temos habilidades, que precisam ser aprimorados. Então vejam, estamos trazendo apenas o que é necessário, com a ajuda dos nossos amigos espirituais. Além dos dons e das habilidades, nós trazemos também muitas virtudes. Essas, sim, nós trouxemos para aprimorar, para aperfeiçoar. O que são as virtudes? São o amor, a caridade, são todas aquelas coisas que nós precisamos desenvolver, que precisamos aprimorar. E eu trouxe um exemplo dessas virtudes, que é uma história. Ela é uma história infantil. E ela se chama A Grande Viagem. E por que eu trouxe? Vocês já vão entender por que eu trouxe essa história. Ela é a história de Beto. Beto é um menino que vive no plano espiritual, muito feliz. Ele tem lá seus amigos, ele tem a escola, ele tem a professora, e ele vive muito feliz no plano espiritual. E um dia, a professora Ana, chama Beto para uma conversa e explica que ele precisará fazer uma viagem. E eles sentam em um jardim e ela mostra para ele uma figura que é o planeta Terra. Então Beto fica preocupado, porque até então ele estava muito feliz. Nossa, vou viajar. Agora ele ficou preocupado, porque a viagem era para o planeta Terra e seria uma grande viagem. Então a professora diz assim: você vai fazer uma longa e importante viagem. Como já vimos e estudamos nas nossas aulas, faz parte do nosso aprendizado colocar em prática tudo o que aprendemos. Então a nossa viagem aqui é para colocar em prática tudo o que nós já sabemos, para colocar em prática as virtudes que nós trouxemos na nossa mala. Então a professora diz assim a Beto: mas é muito importante lembrar para esta viagem que só você poderá decidir o caminho que irá tomar. Por isso queremos deixar com você uma maleta muito especial, com vários acessórios que poderão ajudá-lo nessa viagem. E então a professora entrega a Beto uma maleta com vários acessórios. Imaginemos uma criança recebendo um brinquedo. Imaginem a alegria de Beto estar recebendo essa maleta. E quando ele recebe a maleta, ele automaticamente, muito ansiosamente, procura como abrir, porque ele quer saber o que vai dentro dessa maleta. E ele não consegue. Porque ele foi tão ágil, ele virava e revirava e tentava, até que ele encontrou no cantinho da maleta a chave. Ele demorou para encontrar, porque ele estava muito ansioso. E a professora Ana disse o seguinte para ele: Beto, essa é a chave da paciência. Esse é o primeiro item que está na sua maleta. Dos 15 itens totais, este é o primeiro. E o que representa a chave da paciência? Paciência é saber esperar o momento certo para fazer o que precisa ser feito. Às vezes ficamos tão ansiosos que não percebemos que abrimos
que para abrirmos maletas, portas, mentes e corações, precisamos da chave da paciência. Sem ela, corremos o risco de nos precipitar e estragar a fechadura. Encontrar a chave certa exige paciência. Então, esse foi o primeiro conhecimento, a primeira orientação que a professora Ana deu a Beto. Então, ele pega a chave, ele abre a maleta, e então sim, ele fica eufórico, porque dentro daquela maleta tem muitos itens. E aí Beto pega o primeiro item, uma lanterna. Ele adorou, ele pegou aquela lanterna, e aí ele leu Lanterna da Verdade. Ele achou estranho, Lanterna da Verdade? Exatamente, meu amigo. Conhecimento é luz. Lembre-se sempre de buscar a luz da verdade para melhor compreender o mundo e a vida. A lanterna da verdade está em suas mãos e sempre deve ser acesa para que todos possam ver melhor, eliminando as sombras da ignorância. Um belo conhecimento que Beto veio recebendo também da professora. E ele continua. Imagine, são 15 itens, né? Então Beto continua. E voltou para a maleta, encantando-se com um belo relógio. Uau, que bonito! Mas é um relógio diferente. E professora Ana diz, sim, ele é um relógio diferente e um relógio muito especial. Você está diante do seu maior tesouro, o tempo. Cada minuto da sua vida é muito valioso. Não vale a pena desperdiçá-lo. O tempo merece respeito. E eu vou falar de mais alguns itens que Beto encontrou na maleta. Por quê? Porque nós estamos falando de uma criança eufórica com a maleta que recebeu e com a viagem que iria fazer. Será que nós ainda não somos crianças perante a eternidade? Então, por isso eu vou ler mais alguns ensinamentos que Beto recebeu e que eu tenho certeza que são válidos para nós também. O próximo item que ele encontrou foi um capacete. Então, enquanto Beto pegava aquele capacete, botava na cabeça, via se servia, se ele estava bonito com aquele capacete, a professora Ana lembrou. Paulo de Tarso, o grande apóstolo, já dizia isso. A esperança protege a nossa cabeça dos pensamentos tristes que existem no mundo. Então, ele é o capacete da esperança. Ter esperança é acreditar que tudo na vida pode melhorar. Enquanto estivermos com o capacete da esperança, teremos coragem e perseverança para trabalhar pela melhoria do nosso mundo. E Beto continua. São 15 itens. Eu não vou ler todos, tá? Não se preocupem. Mas são 15 itens e Beto continua. Então ele encontra uma capa. E essa capa representa um super-herói. Quando uma criança recebe uma capa, o que ela faz? Ela coloca, porque aquela capa representa o super-herói. E esta capa realmente representa a capa da coragem. Isso mesmo, Beto, diz a professora. Lembre-se que essa capa é a prova de chuva de água, chuva de palavras, chuva de pensamentos e chuva de tudo que possa impedi-lo de chegar ao seu objetivo. Muito interessante essa capa. E por último, que eu vou comentar, enfim, porque tem vários itens, mas por último, Beto encontra uma fita. E aí ele diz, professora, essa fita é para dar laço em algum presente? Sim, Beto, respondeu a educadora. Nos melhores presentes que existem, os amigos. Fraternidade é o sentimento bom que une as pessoas. Sempre que desejamos de todo o nosso coração a felicidade de um amigo, enviamos até ele a ponta da nossa fita. Os corações amigos são unidos por laços da fita da fraternidade.
E aqui vem uma observação para um cuidado. Algumas pessoas, ao invés de usarem a fita da fraternidade, usam correntes do egoísmo que prendem e entristecem corações. Os laços da fraternidade unem, embelezam, fortalecem a amizade existente. Faça bom uso da sua fita. E assim Beto continuou, encontrando itens dentro daquela maleta. E a nossa maleta? Será que ela veio com o quê? O que nós trouxemos na nossa maleta? Além das nossas habilidades, além das do nosso conhecimento todo, a nível de virtudes, será que trouxemos o quê? Com certeza nossa maleta é parecida com a de Beto. Mas vale lembrar aqui que cada um precisa cuidar dos seus itens. Cada um precisa aperfeiçoar e aprimorar os seus itens da sua maleta. Será que nós estamos fazendo isso? Ou será que nós olhamos para a nossa maleta e pensamos assim: não, essa virtude eu não preciso desenvolver, eu já tenho. Isso não é para mim. E aí nós tiramos os itens da nossa maleta, deixamos de lado e não nos preocupamos com ele. E aí como é que fica essa nossa viagem? Como é que fica o nosso aprimoramento? Que nós possamos então ficar com um questionamento, que cada um de nós possa se questionar. E a outra forma que a Eulália nos traz no texto, então é como nós estamos nos preparando para voltar ao plano espiritual. Como está a nossa bagagem? Será que nós estamos carregando a nossa mala com excessos? Ou será que não? Que estamos utilizando as virtudes que trouxemos e estamos levando uma mala adequada? E eu gosto muito de um exemplo, que é o exemplo da viagem de avião. Eu não sei se todos aqui já andaram de avião, mas independente disso, o avião funciona assim. Nós fazemos a nossa mala e quando chegamos no aeroporto, esta mala é pesada. Ela literalmente vai para a balança, porque existe um limite de peso para ser carregado dentro da nossa mala. E quando nós excedemos o peso, precisamos pagar o excesso de bagagem. Então, consideramos isso, eu vou usar a palavra penalidade, consideramos isso uma penalidade. Ultrapassou o excesso de bagagem, essa é uma lei terrena, certo? Ultrapassou o excesso de bagagem, tem que pagar. Essa é a norma do aeroporto. Independente do lugar que nós vamos, que a montagem da nossa mala serve como um comparativo também. Se a nossa viagem é de 3 dias, nós colocamos determinados itens na mala. Se ela é de 15 dias, os itens são diferentes. Se for inverno para onde eu for, são alguns itens. Se for verão, são outros. Então, por isso eu disse lá no começo, nós estamos trazendo somente o necessário, que é o que nós colocamos na nossa mala de viagem. Mas às vezes nós colocamos a mais, às vezes nós não cuidamos do que estamos levando. Por isso tem o excesso de bagagem. Ah, mas e se eu viajar de carro, então não tem problema? Não, não tem problema. Porque se eu viajar de carro, imagina agora com esse verão aqui, eu vou tirar meus 15 dias de férias, vou viajar para a praia, né? Como a gente diz, a gente brinca entre amigos, aposto que todos aqui já conhecem, né? Areias Brancas, Arroio de Sal, Curumim. E aí eu vou arrumar minha mala e eu vou viajar meus 15 dias na praia. Só que, quando eu for arrumar minha mala, eu fico pensando, 15 dias, pode ser que chova, pode ser que até frio dê, né? Porque esse tempo é meio louco, como se diz, né? Daqui a pouco dá frio no verão. Então eu vou colocando itens na minha mala. Aí eu vou ficar numa casa. Ficando numa casa de férias, eu vou cozinhar. Mas lá não tem tudo. Então eu vou levar da minha cozinha. Vou lá e pego alguns utensílios e vou montando a minha mala. E eu já levo umas panelas maiores, porque de repente eu recebo visita, e assim a minha cabeça vai funcionando. E a minha mala vai enchendo, enchendo. E quando eu chego no carro, o que acontece? A mala não cabe. Porque o porta-malas tem um limite. A mala não cabe. E aí entra a penalidade. Qual é a minha penalidade nesse caso? Começa a tirar. Vai tirando até que as coisas caibam no porta-mala. Será que na nossa vida nós não estamos fazendo isso com a nossa maleta?
Não estamos fazendo como a gente faz com a mala mesmo? Carregando excesso de bagagem? E aí eu gostaria de fazer um questionamento. Como estão os nossos pensamentos? O que nós estamos acumulando enquanto estamos aqui nessa encarnação? Estamos acumulando apenas bens materiais? Que quando falamos em acúmulo, a primeira coisa que lembramos é dos bens materiais. Será que nós estamos apenas acumulando bens materiais? E quando eu falo acumulando, é acumulando mesmo. Porque se nós estamos vivendo em um mundo da matéria, nós precisamos da matéria. Nós precisamos do nosso trabalho. Nós precisamos buscar o básico e precisamos buscar o nosso conforto também. Então, em nenhum momento, o comparativo é que nós não devemos fazer isso. Mas nós não devemos acumular. Nós não devemos pensar apenas nas coisas materiais. Naquilo que todo mundo sabe, consciente ou inconscientemente, mas todos nós sabemos que quando chegar o momento da nossa partida, todas aquelas coisas materiais vão ficar. Elas vão ficar. Nós não vamos levar nada. Então, que possamos utilizar isso como uma forma de... que nós possamos pensar nisso. O que é que nós estamos fazendo? Mas os nossos acúmulos, o nosso excesso de bagagem, ele não é só material. Nós podemos estar tendo um excesso de bagagem de pensamentos negativos, de pensamentos ruins, de sentimentos negativos. Podemos estar enchendo a nossa mala com mágoas, com ressentimentos, com ódios muitas vezes, com intolerância, preconceitos, com a ansiedade, que hoje em dia no mundo em que vivemos nós estamos dá a impressão que estamos numa eterna ansiedade. Precisamos nos controlar. Porque a ansiedade ela não carrega a nossa mala de coisas boas. Muito pelo contrário. E aí como é que fica quando chegarmos no plano espiritual? Como é que fica? Chegamos lá com uma mala carregada de sentimentos ruins. As coisas materiais vão ficar. Essas nós não vamos nem discutir. Mas o que está dentro de nós, nós levaremos junto. E quando nós chegarmos lá, eu vou trazer o mesmo exemplo do avião. Nós estaremos com excesso de bagagem. E aí nós teremos, talvez não seja a palavra adequada, mas é apenas para fazer um comparativo. Teremos uma penalidade, pela qual nós precisaremos nos responsabilizar. Porque nós somos os responsáveis por tudo aquilo que plantamos, que cultivamos, que carregamos dentro de nós. Nós somos os responsáveis. Não adianta chegar do outro lado e dizer assim, eu tinha muita raiva, mas a culpa era dela, não era minha, me incomodava todo dia, me deixava com raiva todo dia. Será que a culpa era dela? Ou será que sou eu que não consigo administrar, não consigo controlar os meus sentimentos? Eu não posso viver uma vida de aperfeiçoamento, uma vida de evolução baseado no que os outros fazem. Eu tenho que viver a minha vida baseado no que eu faço, no que eu penso, em como eu vou agir, no que eu vou acumular. E quando eu chegar do outro lado, eu preciso dar conta disso. Eu preciso me responsabilizar por isso. E qual vai ser a penalidade que eu vou ter se isso acontecer? Se eu não der conta de viver a minha vida na caridade, no amor, e eu me carregar de excessos de coisas ruins? Então nós temos uma esperança. Porque quando nós chegarmos, a nossa consciência vai nos trazer toda a verdade. A verdade do que fizemos, do que deveríamos ter feito e de quais as possibilidades que teremos a partir daquele momento. Por quê? Porque Deus não vai nos julgar. Deus não vai nos condenar pelo que nós fizemos ou pelo que nós deixamos de fazer. A única que vai nos julgar
é a nossa consciência. E quando a nossa consciência vier à tona, quando a nossa consciência nos cobrar, nós teremos oportunidade de reparação. Porque Deus é tão justo e bom que Ele permite que nós tenhamos tantas oportunidades quantas forem necessário. É claro que o quanto antes nós conseguirmos compreender, o quanto antes nós conseguirmos seguir esse caminho, quanto antes nós conseguirmos seguir todas essas virtudes que nós trouxemos lá na nossa maleta, antes nós atingiremos o nosso objetivo. O nosso objetivo qual é? O objetivo da perfeição, o objetivo de filhos perfeitos de Deus. Então, quanto antes nós compreendermos, antes nós chegaremos lá. E para finalizarmos, eu trouxe um parágrafo do texto com uma mensagem da Eulália. Enche-te de amor, cultiva o bem, multiplica as virtudes e vem, no teu momento, rico de bagagem, de retorno ao verdadeiro lar, onde então poderás usufruir da paz que só quem, atravessando o mundo, venceu-o com a força da alma. Quem, apesar de todas as seduções da vida física, não esqueceu que a sua destinação é divina e que na terra estava só de passagem. É essa a nossa reflexão para a tarde de hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e eu gostaria de convidá-los, então, para fazermos a prece de encerramento. Convido os médiuns que vão nos auxiliar com o passe. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos. Elevar os nossos pensamentos ao Pai. E, em primeiro lugar, agradecer. Agradecer por todas as oportunidades que temos. Oportunidades de aprimoramento, oportunidade de evolução. Agradecer por termos um Pai tão justo e tão bom, que não nos julga, não nos condena e que, acima de tudo, nos ama. Que possamos seguir o seu exemplo e amar os nossos irmãos. Que possamos a cada dia nos melhorar e pôr em prática, a caminho do bem, todas as virtudes que nos foram destinadas. Agradecemos a presença dos mentores amigos, que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, que possamos retornar aos nossos lares com os corações repletos de alegria, de amor, de harmonia, e assim que o nosso lar possa permanecer em clima de harmonia, de paz e de luz. Que Deus nos proteja e nos acompanhe, que assim seja.